pessoas! Ai, de novo na área, depois de longo e tenebroso inverno. Bora para nossa história. No último vídeo eu cheguei a apresentar para vocês algumas coisas sobre o núcleo, mostrei carioteca, alguns detalhes, mas a gente não vai retomar exatamente desse ponto. A gente vai começar de uma outra forma. A gente vai começar com a pergunta que eu gosto de recomendar para vocês, por quê? Por que a gente vai começar a estudar o núcleo da célula? Por que a gente vai estudar o que tem no núcleo da célula e por aí vai? Então eu já vou dividir a tela para a gente ganhar um tempinho. Acompanha. Bora! Aí, como é que a gente começa a nossa conversa? Como é que a gente começa a nossa história? Por que estudar o núcleo celular? O que tem lá dentro? Lá dentro tem o nosso material genético, tem uma cola gigante na tela aí dividindo com vocês, né? Por que é importante? E aí dentro do contexto do curso de psicologia, mas obviamente não apenas, eu preciso dessa contextualização para fazer sentido para você que está aí se perguntando, puta, mas eu estou estudando genética, estou estudando, para que isso? Então, vamos lá. Por que isso? Então, existem alguns motivos que são muito óbvios. O primeiro, e a gente vai começar com essa figurinha que está aqui, o primeiro é que o nosso material genético é o responsável, é a nossa... Eu vou fazer uma analogia tosca, eu vou fazer várias analogias toscas, aliás, mas elas funcionam. O nosso material genético é como se fosse um manual de instruções para construir todo o nosso corpo. O problema é que quando a gente fala essa frase, parece que o nosso corpo tem um manual de instrução muito trivial, quando na verdade são vários manuais de instrução num documento só. Não entendi nada, Aida, melhora. A gente tem diversos tipos celulares no nosso corpo. Nós temos células que fazem parte dos nossos músculos, nós temos as células musculares especificamente, células que estão ali do lado das células musculares, que são as células satélites. A gente tem diversos tipos celulares nos nossos epitélios de revestimento. Nós temos células extremamente diferentes, por exemplo, no sistema nervoso, nós temos neurônios, células gliais. Nós temos as células que constituem o nosso tecido ósseo. Então, todas essas células precisam de um manual de instruções, um manual não apenas sobre como elas vão ser produzidas. Então, presta atenção no que eu estou falando aqui agora. Não é apenas um manual que diz como essas células vão funcionar. É um manual que também inclui as informações sobre como essas células vão funcionar, mas inclui uma informação muito anterior. Ela inclui a informação de como essas células vão virar essas células. Então eu não quero complicar a nossa história, é o oposto disso. O que eu quero mostrar para vocês é a importância de entender de verdade, digamos assim, o que a gente vai encontrar no nosso material genético. Então presta atenção que a gente tem essencialmente a formação de um organismo completo e complexo, com esses diversos tipos celulares que eu acabei de falar agora. Isso é oriundo essencialmente da fusão de uma célula, que é o espermatozoide, o fundo, minha cachorra me ajudando. Voltando, essencialmente formado por um espermatozoide e por um óvulo. É o material genético combinado dessas células que são altamente especializadas e diferenciadas, material genético combinado dessas células que vai dar origem a um conjunto de células ao longo do nosso desenvolvimento. E esse conjunto de células vai se transformar, a palavra-chave é diferenciar, vai se diferenciar em diversos tipos celulares. E essa diferenciação ela é extremamente complexa. Essa diferenciação vai transformar células musculares. Dentro do grupo de células musculares eu tenho células musculares esqueléticas que eu controlo, células musculares que estão nas minhas vísceras, ou seja, elas têm uma distribuição no meu corpo que é extremamente particular. Eu tenho as células musculares, mas que fazem parte de um tecido muito específico do meu coração, são os cardiomiócitos. Eu tenho as células que vão compor e que vão organizar o meu sistema nervoso. Toda a informação para que aquelas células lá, aquelas células embrionárias, totipotentes, que podem se transformar em qualquer coisa,
a informação para que ela se transforme em outros tipos celulares está contida no nosso material genético, está contida no nosso DNA. E a gente vai tentar entender, nesse módulo, nesse momento, a gente vai tentar entender como que essas coisas acontecem. Como é que essas células conseguem, como é que o mesmo material genético consegue ter essas informações, como é que ele consegue fazer com que essas células se diferenciem. Claro que a gente vai tentar explicar isso num nível que seja factível de compreender, a gente vai ficar em explicações relativamente básicas e a gente vai avançando à medida em que a gente entender processos extremamente básicos desse processo. Então eu acabei de falar sobre algo relacionado à diferenciação, mas nesse momento você aí que eventualmente não é a pessoa mais apaixonada por biologia, por embriologia e por aí vai, pensando, pô, mas eu tô na psico, assim, me dá um pouquinho mais palpável, um pouco mais relacionado, que palpável vai dar um trabalho, um pouco mais relacionado com algo que nos seja relevante? Sim. Então, se você lembrar das aulas passadas, dos vídeos passados, eu falei com vocês que a gente tem proteínas de membrana, que essas proteínas de membrana são formadas por aminoácidos. Então, você lembra disso? Então, se você acompanhar por essa figurinha que está aqui no lado, eu estou mostrando para você um neurônio. Um neurônio, e aqui, se você reparar, eu posso fazer um zoom em algum card que vai estar por aqui, você está vendo aqui bolinhas que estão representando neurotransmissores. Você está vendo aqui receptores de membrana também. Então, tudo isso que está aqui, a estrutura do neurônio, a quantidade de neurotransmissores e os próprios receptores de neurotransmissores, todos eles, a informação para produzir todas essas características das células, todas essas partes das células, está presente no nosso código genético, está presente no nosso material genético. Então, para eu conseguir entender o funcionamento do meu sistema nervoso, para eu conseguir entender como é que se dá a ação de neurotransmissores, para eu conseguir entender parte do comportamento, como é que nós podemos, de alguma forma, entender comportamentos dos mais simples a comportamentos dos mais complexos, eu tenho que entender que há um componente, veja que eu estou falando de componente, eu não estou resumindo o nosso comportamento a uma questão genética, mas há um componente do nosso comportamento que é extremamente relacionado com o nosso material genético. Então eu preciso ter essa visão do material genético, de como ele funciona, para eu conseguir entender genética do comportamento lá na frente. Beleza? Então como é que a gente consegue avançar nessa lógica? Eu agora há pouco fiz algumas provocações. Pausa para o café. Eu agora há pouco fiz uma série de provocações usando termos como material genético. Em determinado momento eu coloquei código genético aí no meio do caminho. Voltei para material genético, DNA. Essas coisas são exatamente sinônimas? Não. Mas elas dizem respeito, elas falam sobre algo que está dentro de mais ou menos dentro do mesmo universo. Dentro. Como é que a gente consegue dar uma organizada nessa história? Então eu vou voltar para a lógica do código. E aí eu preciso muito que você preste atenção no que eu estou falando aqui, que venha comigo, viaja junto comigo. Preste atenção no que eu vou mostrar aqui agora. Aqui em cima, ó, eu estou fazendo aqui uma espécie de jogo da forca. Então tem 4 espacinhos e coloquei aqui uma cola. E eu imagino que você já começou a pensar que palavra que encaixa aqui no meio do caminho. E muito provavelmente um grupo grande de vocês pensou no quê? Vocês pensaram no código, vocês só não estavam ligados e deram exatamente esse nome. Por que a gente está falando de um código? Vocês pegaram o nosso alfabeto, o aprendizado que vocês têm do nosso idioma, pegaram a cola que estava ali e colocaram, encaixaram, decodificaram parte da informação que eu acabei de dar para vocês naqueles 4 espacinhos que estavam em branco ali, que estão em branco ali. Então uma boa parte de vocês pensou ali em azul. E eu posso chegar aqui no meu momento babaca e falar assim, errou! E falar, ali era blue. E não é obviamente um momento babaca. O que eu quero mostrar para vocês é que a lógica de um código está no processo de decodificação. Então, vocês fizeram algo absolutamente correto, é óbvio, mas eu não disse qual era a chave de decodificação. Então, isso é fundamental da gente entender.
para que eu possa fazer a utilização de um código efetivo, eu tenho que entender como é que ele vai ser decodificado. E sei lá, se alguém sabe alemão, pensou em Blau, se alguém pensou sabe francês, pensou em bleu, e por aí vai. O que significam todas essas possibilidades? Estratégias de decodificação particulares, regras de decodificação particulares. Quando eu viro para vocês e falo de um código genético, a gente está falando, portanto, de algo parecido com o que eu acabei de falar agora. Mas ainda não está na hora da gente tentar entender ele. Vamos para mais um exemplo. Aqui eu botei uma sequência de zeros e uns. Para aqueles que estão mais ligados em informática, que curtem mais, já entenderam que eu estou tratando aqui de um byte. O que é isso? Um conjunto de 8 bits. Então, de uma forma extremamente resumida, o que a gente tem é que cada bit vai ser representado, ou pode ser representado, por duas possibilidades. Ele é um código binário. Então ele tem o 0 desligado ou 1 ligado. Quando eu agrupo obrigatoriamente 8 bits, eu tenho um byte. Eu tenho essa lógica fechada de uma representação simbólica, ou seja, a minha decodificação agora tem regras. Para eu poder decodificar essa informação, eu preciso agrupar 8 pecinhas dessa informação, 8 bits, para que eu possa fazer o byte. E isso vai me dar a representação de várias coisas. Essa sequência que está aí na tela agora representa a letra J. Se eu mudar a lógica, se eu mudar a posição dos zeros e uns, eu vou representar outra coisa. Isso, mais uma vez, está relacionado, portanto, com o quê? Com uma lógica de codificação e decodificação, onde, nesse exemplo, eu estou dando claramente uma lógica para vocês. Onde que o nosso código genético entra nessa história? Então, para a gente poder entender o nosso código genético, a gente vai ter que dar alguns passos anteriores para entender onde está esse código genético e com o que ele se relaciona. Então eu vou passar batido os slides que vão mostrar a estrutura do núcleo e vou direto lá para o nosso DNA para a gente poder continuar conversando sobre o nosso código. Vamos brincar. E aqui chegamos. Então aqui a gente começa da direita para a esquerda, nesse exemplo contrário. A gente pode até começar da esquerda para a direita, não tem problema. Isso daqui é algo que vocês provavelmente estão minimamente familiarizados. Vocês já devem ter ouvido falar de cromossomos lá no ensino médio. Vocês provavelmente já ouviram falar de DNA também. O que alguns talvez não lembrem exatamente é qual a relação exata entre DNA e o cromossomo. Então alguns vão se adiantar e vão falar assim, não, o cromossomo é o DNA é o cromossomo, e não é exatamente assim que a coisa funciona, e essa figura já está dando cola sobre isso. O que a gente tem é que a gente tem uma molécula extremamente longa que representa, o que constitui, melhor dizendo, o nosso código genético dentro de cada uma das nossas células. É a molécula de DNA. Se eu pegar, presta atenção, uma célula e pegar o DNA todo que tem dentro dela, se eu emendasse pedacinho por pedacinho desse DNA e esticasse, ele ia ter mais ou menos 2 metros de altura. Sim, é exatamente isso que você ouviu, 2 metros, em cada uma das nossas células. O que significa dizer que a gente tem um trabalho enorme de pegar uma molécula que é extremamente extensa e de alguma forma fazê-la caber dentro de uma estrutura microscópica que é a célula. E dentro da célula, ela inclusive está mais condensada, ela está mais compactada ainda do que espalhada na célula inteira. Por isso que a gente começou a ver no vídeo passado o núcleo, a membrana que envolve o núcleo, a maneira como ela lida com o resto da célula, e a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Mas a lógica básica é que esse DNA desse tamanho, ele tem que ter uma organização extremamente precisa dentro da célula. Eu já falei para vocês que no DNA está o conjunto de instruções para fazer todas as células e para o funcionamento de todas as células. Eu ainda não disse como que isso é feito, mas eu já disse que isso existe. Bom, não adianta eu pegar um manual de instruções, deixa eu pegar aqui para poder atrapalhar minha própria programação. Bom, vocês podem perceber, isso é um livro. Não adianta eu ter um livro e ter as instruções para fazer qualquer coisa aqui se eu não consigo abrir o livro
para ler. Lembra que nos primeiros vídeos eu falei com vocês, mundo físico, eu preciso que vocês se mantenham lembrando que a gente está falando de coisas que pertencem ao mundo físico, mundo físico, mundo físico. Então, a gente também vai precisar, eu ainda não tenho como dar os detalhes disso, mas a gente também precisa entender que eu preciso, de alguma forma, ler o código que está no DNA. E essa leitura, ela inclui um processo físico, digamos assim, para que isso possa acontecer. Então, se eu tenho o DNA e ele está desse jeito que está aqui, acompanhem pelo vídeo, extremamente condensado na forma de um cromossomo, eu vou ter uma considerável dificuldade para entender o que há na ordem, na sequência, na estrutura da minha molécula de DNA. Porra, mas e por que eu preciso ver a estrutura e a sequência da minha molécula de DNA? Porque é lá que está o código. Então é por isso que a gente tem que entender que tudo que eu estou falando aqui agora parece extremamente básico e informações absolutamente aleatórias, mas não são informações aleatórias. A maneira como o nosso DNA se organiza, inclusive para a formação de cromossomos, ela está diretamente relacionada com a forma como eu leio o código que lá está escrito. Através da regulação, da organização do DNA que eu consigo ter ou não ter acesso às informações que estão ali dentro. Eu estou entendendo, mas está muito confuso. Ajuda? Ajudo. Então, mais uma vez, o que eu estava fazendo é dar uma espécie de introdução do porquê a gente tem que ter esse esforço em entender essas informações básicas sobre o DNA. Vem comigo que a gente vai conseguir juntar essas coisas. Forma, função, mundo físico, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho. Deixa eu monitorar o tempo, beleza. Reparem, muita hora nessa calma, volto aqui. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma representação geralzona do DNA e aqui eu estou mostrando para vocês as peças fundamentais que compõem o DNA. E aí eu vou gastar um tempinho aqui só para poder desfazer algumas confusões que algumas pessoas, inclusive já me perguntaram, são confusões extremamente naturais, são confusões que a gente tem que fazer o possível para de alguma forma resolvê-las. A primeira delas é, o que é base nitrogenada, o que é nucleotídeo, eu vi o nome, eu vi que o Projeto Genoma faz isso, faz aquilo. Então, quando a gente olha para essa figura que está aqui, o que eu vejo é o quê? Eu vejo uma base nitrogenada, eu vejo um açúcar e eu vejo um grupamento fosfato. E isso tudo que está aqui é um nucleotídeo. Porra, mas isso é muito chato, eu concordo contigo, é chato. E por que a gente tem que ver? Porque lembra do código que eu acabei de falar? O nosso idioma, e aí por isso eu botei lá o azul, brinquei com vocês do blue, etc e tal, o nosso idioma tem 26 possibilidades para a gente usar como código. A, B, C, D, E, você já pegou a história, né? O código genético utiliza como símbolos, como possibilidades, os nucleotídeos. E os nucleotídeos são formados pelas bases nitrogenadas, pelo açúcar e pelo fosfato. E o que muda nos nucleotídeos especificamente, melhor dizendo, as bases nitrogenadas. Por isso que muitas vezes você ouve as pessoas falando de bases nitrogenadas, ora falando de nucleotídeos, como se eles fossem a mesma coisa, embora eles não sejam exatamente a mesma coisa. E aí, por uma questão de escorrego, praticidade, você considera como sinônimos coisas que não são exatamente sinônimas. Então vamos de novo, vocês provavelmente já ouviram falar da adenina, da guanina. Essas são as peças que identificam os nucleotídeos, beleza? E aqui o que eu quero mostrar para vocês é que elas também pertencem ao mundo físico. Isso vai ser importante lá na frente, dependendo do nível de detalhamento que a gente conseguir chegar. Mas reparem aqui que eu tenho a adenina e a guanina e elas são bases grandes. Elas têm anéis muito maiores do que a citosina e a timina, por exemplo. E a gente tem aqui a uracila aqui embaixo, depois eu vou brincar um pouquinho com a questão do porquê a substituição, mas não é hora disso. A lógica básica aqui é entender a forma. Para que eu estou vendo isso daqui, Aida? Vem comigo mais uma vez, não desiste. Repara que aqui eu tenho uma representação um pouquinho mais amigável do que o nucleotídeo. E aí eu quero que você pense comigo em Lego.
Eu já vou pegar as pecinhas. Mas a lógica básica que eu tenho aqui, o fosfato com açúcar, aqui eu tenho a minha base nitrogenada, repetindo, que eu podia estar pegando aqui a adenina. O exemplo está com guanina. A associação dessas moléculas me dá um nucleotídeo. E repare que essa figura não está aleatória, ela tem uma sequência específica que faz com que eu organize de um jeito específico também a montagem do meu Lego. Não entendi, Aida. Se eu tentar pegar o meu Lego e botar desse jeito, eu não vou conseguir. Eu tenho um jeito específico de encaixar os Legos para que eu possa montar uma sequência de peças. É exatamente a mesma coisa que está aqui. Então, o meu resíduo do açúcar vai ligar, nesse caso aqui, a parte do fosfato. E ao lado dele, na face interna da molécula de DNA, eu vou ter as minhas bases nitrogenadas. Isso acontece numa fita, isso acontece noutra fita, as duas fitas se ligam por meio das bases nitrogenadas, especificamente, e é assim que a gente tem a dupla fita de DNA. Então, são nomes que vocês provavelmente já esbarraram por aí, o fato do DNA ser dupla fita, o tipo do açúcar é que determina se a gente está falando de um ácido desoxirribonucleico, DNA, ou se a gente está falando de uma fita do ácido ribonucleico no RNA. Então, essas bases estruturais, elas são importantes para a gente conseguir entender a forma dessas moléculas, porque é a partir da forma que a gente vai conseguir chegar na função. Mais uma vez eu bato nessa tecla. A maneira como o DNA se organiza em relação a ser uma dupla hélice é derivada do fato desses encaixes acontecerem exatamente do jeito que eu expliquei para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar, inclusive, num conceito, deixa eu ver se eu pego outra coisa para explicar aqui. Caneta serve. Ponta da caneta. Vocês já ouviram falar provavelmente que as fitas são antiparalelas. O que significa isso? Que elas são paralelas, mas uma aponta numa direção e a outra aponta, para ser mais exato com o físico, elas estão em sentidos opostos, beleza? Então, isso também é importante, não sei se a gente vai conseguir chegar nesse nível de detalhamento mais adiante, mas porque até a maneira como as enzimas, como o maquinário que lê esse código funciona, ele depende da organização, do sentido da fita que a gente está considerando. Mas isso é uma outra discussão mais adiante. Então, mais uma vez, o que eu mostrei aqui para vocês é o quê? Quais são as estruturas que montam o material genético? Quais são as estruturas que são responsáveis por organizar o DNA especificamente e por que o DNA tem a forma que tem? Então, o DNA tem a forma que tem em função da associação dos nucleotídeos dentro de uma fita, dentro de outra fita e a maneira dessas duas fitas se ligarem uma à outra, beleza? Eu já ouvi falar que existe mais de um tipo de DNA. Sim, verdade, mas não dá pra gente entrar nesse nível. Eu posso botar pelo menos um quadro aqui no vídeo mostrando para vocês que eles têm sim uma diferencinha entre tamanhos, etc. Mas a lógica básica que, independente da maneira como a gente vai ter a distância entre os elos, etc. e tal, a lógica básica de montagem é essa, beleza? Eu entendi, mas ajuda um cadinho. A gente vai encerrar nessa figura que está aqui, porque eu quero ter tempo para explicar isso para vocês. Então eu, de certa forma, estou nesse momento dando um spoiler para vocês. O que é o spoiler? Então, o grande dogma da biologia é essencialmente o que eu estou apresentando disfarçadamente nessa figura, que é o quê? A gente está falando de duplicação ou replicação na parte alta dessa figura, ou seja, aqui eu tenho minha molécula de DNA e é a partir daqui que eu vou poder fazer uma outra molécula de DNA. Isso não está exposto, obviamente, nessa figura, mas aqui embaixo eu estou expondo uma outra parte do dogma, que é o quê? É a minha transcrição. O que é a minha transcrição? Então eu vou colocar mais uma vez o exemplo mais tosco possível, que é o quê? Vocês já se ligaram que eu gosto de cozinhar, culinária, comer. Então vai comigo. Você tem uma receita familiar da sua avó de um bolo de carne que é espetacular, e aí em determinado momento, quando a sua avó acha que você já é digno ou digna de cozinhar,
ela permite que você tenha acesso à preciosa receita dela. E a receita dela está lá, amarelada, já anotada num papel, num livro sinistro de receitas incríveis, e ela vira para você, quando você vai lá botar a mão no livro, ela dá um tapa na tua mão para ficar bem, bem dramático o negócio, e ela mesma abre e diz assim, você pode copiar, e é exatamente o que você vai fazer. Você vai pegar lá, vai tentar decifrar o que está escrito ali, e você vai copiar para um caderninho seu. O que você está fazendo é o quê? Você está transcrevendo a receita incrível da sua avó. Para quê? Para fazer o bolo de carne fantástico da sua avó. Eu acabei de explicar para vocês como é que funciona. Parte do dogma da biologia, a transcrição e a tradução. O que é a transcrição, portanto? É pegar a informação que está no DNA, que está isolado e restrito dentro do núcleo celular e de lá não deve sair, portanto a informação que está nele não vai chegar no citoplasma, exceto que por meio de algum intermediário, e o intermediário é o RNA, e é essa cópia da informação, da receita para o seu papel, do DNA, para o RNA, que a gente chama de transcrição. A partir disso, o DNA vai passar por uma série de modificações ainda lá no núcleo e depois vai para o citoplasma para quê? Para que ele possa produzir alguma coisa. A receita do bolo de carne produz o bolo de carne. A receita transcrita do DNA vai produzir o quê? Vai produzir, de acordo com a definição mais clássica de gene, vai produzir uma proteína. E é aí que a gente está na última parte do dogma, que é a tradução. Eu entendi, mas ficou meio confuso. Resumo. O que a gente viu, essencialmente no vídeo inteiro de hoje, foi a estrutura básica da molécula de DNA. Para que a gente viu isso? Porque entendendo a estrutura básica da molécula de DNA, a gente entende por que ele é desse jeito e vai conseguir entender como é que eu tiro a informação do DNA. Nós não vimos isso ainda, nós vamos ver no próximo vídeo, mas como eu tiro a informação desse DNA, transcrevo para um RNA e da transcrição desse RNA, a receita do livro lá da minha avó, eu vou fazer o bolo de carne, eu vou fazer a proteína na célula, beleza? Mas o que seria essa proteína? Tudo que eu falei antes lá no começo da aula. Então, para que a gente possa fazer um determinado tipo celular, cada tipo celular ele tem uma estrutura diferente. Então, uma célula muscular vai ter diversos tipos de proteínas que um neurônio não produz. Determinados tipos de proteínas que eu vou encontrar numa célula do fígado, eu não vou encontrar numa célula de epitélio, e por aí vai. Então, parte da diferenciação celular está relacionada à produção de proteínas diferenciadas. Se eu paro para pensar, portanto, no sistema nervoso, a maneira como eu produzo determinados receptores de neurotransmissores, que eu produzo os próprios neurotransmissores, também estarão. A informação para isso também estará no DNA, e agora você entendeu um pouquinho mais como isso acontece, beleza? No próximo vídeo eu vou continuar tentando explicar como é que isso acontece e a gente vai falar especificamente do código genético, beleza? Que a força esteja convosco. Fui!